Bom dia! E aí, gente? Se vocês tenham um excelente dia, uma boa sexta para todos, para todas. Como o pessoal fala, né? Hashtag sextou. Estamos aqui mais um dia de sol, dia lindo. Olha o que tem atrás de mim, gente. Olha que jardim que é esse. Nossa, é de passar mal, né? Agora até eu tô vendo melhor aqui pela tela. O sol tá batendo em cima da casa e do jardim, um pouco do jardim ali no fundo. Olha como é que tá bonito. Então, hoje nossa live, nossa conversa aqui, um papo agradável sobre a Pampulha velha, antiga Arraial, até aqui na parte do modernismo. Chegando um funcionário ali, o museu ali tá fechado para visitação ainda. Então esperar um pouquinho, entrar a galera. Também eu não anunciei, mas eu tenho a presença do meu colega aqui, o outro guia de turismo, o Eduardo. Ele vai falar um pouquinho sobre esportes que podem ser praticados aqui na Lagoa, tipo ciclismo, caminhada, corrida. Ele pratica aqui praticamente diariamente. Também quando a gente está de folga, eu também gosto muito. Vamos esperar a galera aí chegando aí aos pouquinhos. Só não tem café. Aí entrou aí, Marcos Rocha. Bom dia, valeu. Obrigado aí pela preferência. Aí, Viviane. Obrigado, sejam bem-vindos. Bom dia. Obrigado aí por estar dando essa força aqui pra gente, prestigiando o nosso canal. Isso aí. Olha aí no fundo, olha. Vocês estão escutando também? De passo lá, isso aqui agora, nesse momento, principalmente nessa parte da manhã. No fundo esse jardim maravilhoso, olha lá, olha. Vamos começar a live falando sobre esse jardim, com esse jardim, olha lá, ó. Sol batendo no fundo, aquela casa linda. Esperar mais uns minutinhos, entrar mais gente, senão no início. O Instagram não deixa. Tá descendo funcionário. Hoje é sexta-feira, 10 de julho de 2020. Estamos aí curtindo a Covid, né? Difícil demais nesse momento, somente para nós do turismo. Eu tô sem máscara agora só por causa da filmagem, tá, gente? Senão fica muito complicado filmar de máscara. Quando puder, irei fazer sempre sem máscara. Mas eu vim de máscara, eu vim a pé lá de casa até que dá 2 km certinho, cravado, redondo. 2 km. Então aqui eu considero quintal de casa. Mas o mais importante não é ter a galera ao vivo, é ficar isso, gravado, pra gente colocar nas redes sociais, lá no site, aqui nos stories, que aí o pessoal vai assistindo depois. Não, o jacaré ainda não vi hoje não, viu, ô Marcos? Hoje eu só vi revoada aqui de aves, poucos animais, ficam mais lá pra frente. Aqui a verdade você ver os bichos aqui nesse trecho aqui da lagoa é só mais à noite. Aí eles ficam mais tranquilos, não tem tanta gente enchendo a paciência deles. Aí eles ficam mais à vontade. Olha o Marquinhos Freitas aí. Bom dia, seja bem-vindo. Ontem apareceu aí em Lagoa Santa mesmo. Como é que tá o clima aí? Tá de sol agora? Tá tipo aqui? Tá friozinho, porque tá ventando, aqui na Lagoa vento. Mas nada demais. O pessoal praticando esporte ali. Tem o pessoal da caminhada, bike. Tem o pessoal que mora aqui, o pessoal que vem de outros bairros para poder aproveitar curtir a lagoa. Gostoso praticar esportes aqui. Ainda mais para o mineiro, né? Que tá longe do mar. Mais contato com a água, com a lagoa é muito bom. Eu adoro morar aqui. Como eu disse antes, daqui a pouquinho também nós vamos ter a participação do Eduardo. O Eduardo deu um problema no Instagram dele, ele iria participar aqui junto com a gente, comigo na live. Aí, Sete, Lucas, seja bem-vindo, bom dia. Como estava explicando, teremos o convidado, mas ele não vai vir aqui através da live, porque o Instagram dele deu um problema. Tá pedindo internet, os outros aplicativos funcionando, e eu vou filmar ele vai falar aqui com a gente. Seu Eduardo também é guia de turismo. Ele vai falar sobre os esportes que podem ser praticados aqui na Lagoa. Bike, caminhada, corrida, que ele pratica os três, eu também pratico.
Ah, não tá escutando não? Então vou chegar aqui um pouquinho mais pertinho, Viviane. Olha se agora melhorou. Coloquei aqui no máximo. Também deve ser por causa do vento aqui na lagoa. Aumenta o seu volume aí também do seu celular para ver se fica melhor também, para você me escutar melhor. Tá melhor agora que eu vou começar. Dá um ok aí a algum de vocês aí que estão aí ao vivo. Obrigado pela preferência, obrigado por estar prestigiando nosso canal, nosso turismo aqui em Minas, aqui em Belo Horizonte. Eu vou falar até um pouquinho mais alto, fica melhor. Tá bom? Beleza, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho como vinha pra cá antigamente, vamos voltar lá no século XIX, falar um pouquinho do antigo arraial de Santo Antônio da Pampulha Velha. Beleza, mano? Ali, não do centro da cidade, ali, região central, nossa, ali até aqui, vai dar de 10 a 12 quilômetros aproximadamente, dependendo do local. Então aqui era longe para poder vir, né, nessa época. Era quase uma viagem, era estrada de chão. Aqui não tinha nada, eram pequenas chácaras, propriedades rurais ali, agricultura subsistente e tal. Essa parte do arraial de Santo Antônio da Pampulha Velha, ela fica hoje onde está o bairro Dona Clara, Jaraguá, o aeroporto ali da Pampulha, fica ali naquele pedacinho, mas já totalmente desconfigurado, pouquíssimas casas do arraial, nenhuma, nem a capelinha de Santo Antônio e tal, muito pouco. Então por isso que a gente praticamente não visita ali esse antigo arraial, é uma pena que não tenha resistido nada, ou quase nada. Então a maioria dos turistas conhecem e visitam a parte moderna, que é onde nós estamos aqui, que é do outro lado da lagoa, né? Então 1936, passando um pouquinho, só voltando lá no arraial, 1848 já tinha registro do arraial. O nome Pampulha é um nome muito antigo, isso não veio com o Juscelino, isso veio do arraial. O arraial já tinha essa denominação Pampulha Velha, que lá tinha um casal que tinha uma propriedade chamada Fazenda Pampulha, o seu Manuel e Dona Ana Reis, e até seu filho Manuel Filho Reis, que tem as fotos dele aqui dentro do museu. Depois eu vou falar um pouquinho sobre essa parte. Então eles tinham essa propriedade. O arraial de Santo Antônio, pessoal muito devoto a Nossa Senhora das Graças, com muitas procissões. Isso a gente consegue ver através de fotos que tem aqui dentro desse museu, dentro dessa casa que está aos meus fundos aqui. Um pouquinho mais para frente, 1936, Otacílio Negrão de Lima, que dá o nome à avenida que contorna a lagoa, que é uma lagoa artificial. Ele construiu aqui com a concepção, com o pensamento só de construir uma represa para servir de abastecimento de água para o centro de Belo Horizonte. Esse era o primeiro motivo da construção aqui da lagoa, desse lado aqui. Então tem dois córregos, os principais que abastecem a lagoa é o Ressaca e o Sarandi, mas tem muitas outras surgências. É a mesma coisa de nascente, tem várias. Ali perto do caminho que vai lá para o Chapuri, tem uma bem aqui, de água bem limpinha, bem na beira aqui da lagoa. Você pode descer e tomar água direto da nascente, se você quiser ter esse tipo de experiência. Aqui na Pampulha você tem. Então nós estamos dentro de uma capital. Hein? Você consegue ter esse tipo de experiência com relação à natureza dentro da cidade. Isso é só para quem conhece mesmo. Então é muito gostoso caminhar e curtir aqui. Então, naquela época, depois um pouquinho mais para frente, ali, 1940, o Otacílio Negrão de... Peraí, deixa eu ver. A Viviane está querendo entrar aí? Daqui a pouquinho. Espera mais um pouquinho. Quem estava no poder era Getúlio Vargas. Aí coloca o Benedito Valadares no governo estadual. O Benedito, na década de 40, ele coloca, através de uma pequena eleição, mas aos moldes bem diferentes da eleição que nós temos hoje em dia aqui no nosso Brasil, né, com a coisa mais democrática, com voto e tudo mais. Naquela época as coisas eram bem diferentes, né? Intervenções e outras coisas e tudo. Era muito complicado de explicar, então tem que voltar lá na história, principalmente o pessoal mais novo, para poder entender a era Vargas. Então o Juscelino, quando assume a prefeitura, o Nonô, que era o apelido de infância dele, ele enxerga aqui na Pampulha um local para ele construir um bairro de lazer, um bairro de divertimento. Ele queria construir um bairro, conceber um bairro
que fosse o melhor bairro do país, que não teria nenhum outro lugar como esse no nosso país. Então isso tudo na cabeça dele, né? Ele idealizava as coisas, igual foi Brasília e tudo, aí depois tinha que ter alguém para projetar e alguém para construir e fazer isso tudo virar realidade, né? Então um pouquinho antes, quando estava o Benedito, acho, 1939, e um pouquinho antes, só um pouquinho ali, tá passando uma pessoa, só um pouquinho, aí beleza, desculpa aí gente, é porque vocês não viram, mas passou uma pessoa aqui do meu lado, aqui na frente aqui. Bom, nessa época o Oscar Niemeyer, falar um pouquinho dele para a gente entender um pouco mais da concepção aqui da Pampulha. Oscar Niemeyer, carioca, 1907, 2012. Formado em 1935, Escola de Belas Artes lá do Rio de Janeiro. Em 1936, recém-formado, ele integra o grupo de arquitetos, jovens arquitetos, no escritório de Lúcio Costa. Esse cara é o cara, muito famoso, muito respeitado nessa área, junto com os arquitetos e projetistas. Ele é o pioneiro modernista no Brasil, Lúcio Costa, né? Então, o primeiro trabalho atribuído para o Oscar Niemeyer, ele participando dentro de um grupo, dentro de um escritório, para conceber o prédio que está hoje lá no Rio de Janeiro, que hoje é o Palácio da Cultura, que era o antigo MESP, Ministério da Educação e Saúde Pública, lá no Rio. Edifício Gustavo Capanema, político mineiro, também muito famoso de época. Então, primeira obra dele ali, mas antes ele tinha feito 2 riscos para 2 residências particulares, tipo Oswaldo de Andrade, por exemplo, bem famoso ele, né, 1936, mas isso ficou só no risco, só no projeto, só no papel, isso não foi concebido, não foi construído. Então esse é o primeiro trabalho junto com esse grupo, recém-formado. Depois, Rodrigo de Melo Franco de Andrade, esse cara muito famoso aqui em Minas. Com esse cara, ele criou e dirigiu o antigo ISFAM, ISFAM com S no início, que hoje em dia é o IFAM, com I no início, IFAM, Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Esse cara, ele contrata o Oscar Niemeyer para poder conceber um hotel lá em Ouro Preto, que é de 1938. O Cirro Ferreira entrou, seja bem-vindo. Então, o grande hotel lá em Ouro Preto é do Oscar Niemeyer. Aí a gente consegue conceber isso como, colocar isso como a primeira obra solo, sozinho do Oscar. Então, antes, isso é pré-Pampulha. Então, um grande hotel muito bonito, muito interessante. Então, ele fazia várias visitas para Minas Gerais, saindo do Rio, a convite do Rodrigo. Então, tinha que vir lá do Rio para poder acompanhar a obra, primeiro ver onde é que seria construído, que tipo de estilo, que lá é estilo moderno, não é colonial, nem lá, nem Diamantina, que ele tem também um hotel e um colégio também, é tudo moderno, não é colonial, mas não desfigura do centro da cidade, que é patrimônio, é tombado, muito bonito, tem treliça, rampas, carpetes, grandes corredores, gostava bastante desse tipo de coisa. Lá tem riscos feitos por ele mesmo, à mão, nas paredes lá do hotel, na recepção. Vale a pena visitar, mesmo se você não ficar hospedado quando estiver visitando a cidade de Ouro Preto. Restaurante aberto ao público, muito gostoso de ficar hospedado. Tem alguns quartos que são duplex, 2 andares, você curte o visual da cidade, na varanda, é ótimo. Beleza? Então o Oscar tinha que vir para Minas. Então ele vinha, a maioria das vezes as viagens eram feitas de ônibus, ele vinha para cá, para Belo Horizonte, e depois pegava outro ônibus para ir para Ouro Preto, né? Naquela época, imagina como é que era complicada essa viagem. Então, num dessas viagens, o Gustavo Capanema me apresenta o Oscar Niemeyer para o Benedito Valadares. Na cabeça do Benedito, ele tinha a intenção, a ideia de construir um cassino aqui em Belo Horizonte, num local chamado Acabamundo, que daqui da Lagoa até lá vai dar mais ou menos, acho que é uns 18 quilômetros, é longe daqui. A cidade é bem grande, mas esse Acabamundo é lá no Acabamundo mesmo, lugar distante. Eles queriam ali levar a cidade para aquele lado de lá, né? Construir construções e tal, desenvolver aquela região, igual nós estamos aqui, sentido vetor norte, sentido aeroporto internacional de Confins, que agora recebeu o título de aeroporto industrial também.
Bom, daí o Benedito, isso não dá seguimento, o Juscelino assume a prefeitura, então nas palavras do Oscar mesmo, meses depois, ele convida de novo o Oscar aceita o convite, numa dessas viagens, já aproveitando ir lá para Ouro Preto, para ver o hotel, como é que estava a obra. Aí ele recebe ele, lá no centro da cidade, uma pequena reunião no final da tarde. O Juscelino fala, ó, quero construir um bairro de lazer, na minha cabeça eu quero um cassino, eu quero uma igreja, eu quero um clube, eu quero um restaurante, eu quero um campo de golfe. Tá? E, mais ou menos assim e tal, com algumas ideias, mas eu gostaria do cassino para amanhã, tá bom? Imagina, enquanto o Juscelino Mineiro acordar com galo, assim, super para frente, acelerado de tudo, o Oscar tranquilo, boêmio, carioca, ele que acordava as galinhas, né, depois de muito tempo e tal, bem tranquilo, a vida, né? Aí o Juscelino põe essa pressão nele, ele volta, ficando hospedado no hotel ali no centro de Belo Horizonte, chamado Hotel Central. Ele vai, já começa a fazer os riscos ali e concebe o que é hoje o MAP, né? O Museu de Arte da Pampulha, antigo cassino, antigo Palácio de Cristal, que também tinha essa denominação. No outro dia, café da manhã, reunião de novo, vamos ver, e aí, o que você tem para mim? Ele já coloca na mesa, olha lá o croquis, somente do cassino, tá, gente? Depois ele foi feito os outros prédios posteriormente, tá? Tudo começou pelo cassino. Primeiro projeto, primeira concepção, primeira construção e na inauguração ele que estava pronto. Isso aí em março de 1943. O Juscelino já aceita de pronto, dali começa as obras e ele foi responsável de contratar os outros artistas, tipo o Roberto Bolemax para todo o paisagismo, Isabel, Dairel. Beleza, obrigado, seja bem-vinda, bom dia, participa aí com a gente. Entra aí no bonde da história. Que nós estamos no projeto Viagem por Minas sem sair do sofá. Hoje eu estou em loco, aqui ao vivo, aqui nos meus fundos, aqui o Museu Casa Kubitschek, antiga casa de veraneio. Olha os jardins do Roberto. Estou falando do Roberto, olha os jardins aqui do Roberto, bem preservados. Muito bonito. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre essa casa, eu jogo o celular para ela e foco e me tiro da tela um pouquinho, focar mais nesse prédio. Alfredo Sesquiati, o Paulo Werneck e o Cândido Portinari, cada um na sua área, cada um concebendo uma obra artística. Por isso aqui é uma obra viva, a Pampulha, porque além da arquitetura nós temos a beleza do natural, artificial, mas em termos naturais, né, das plantas, dos animais, da lagoa. Nós temos a parte escultórica, as esculturas, que é do Joaquim José Pedrosa, Augusto Zamoski e Alfredo Sesquiati. E José Pedrosa e Augusto Zamoski estão lá no cassino. E o Alfredo Sesquiati está aqui na igrejinha da Pampulha, o painel. Representa a criação do homem, da mulher, e depois os dois com o pecado e a expulsão do paraíso. É bem bonito, no bronze. Então aqui é muito vivo, a Pampulha é demais. Então começa as construções na década de 40 e finaliza, né, somente com o cassino inaugurado em março de 1943, com a vinda do Getúlio, Benedito, Juscelino, a politicagem toda, né? O Brasil adora, os políticos adoram inaugurar alguma coisa, né? Desde então. E depois ele foi fazendo os outros. Ele faz a casa de baile, aí ele faz a igrejinha. Por exemplo, a pintura do Cândido Portinari, ela só finalizou em 45 que ele fez a assinatura. Então demorou bastante, tá? As coisas foram sendo feitas aos poucos. Ao Frank aí também, muito obrigado. Obrigado aí por privilegiar a gente. Obrigado aí por prestigiar o nosso canal. Seja bem-vindo. Bom dia a todos, a todas. O Frank é motorista lá do sul. Está ainda na cometa? Você saiu? Então foram sendo concebidos assim. Todos os prédios eles estão dentro da água e não fora, na rua, na beira do asfalto hoje em dia, que naquela época era calçamento. Oi, Regiane, bom dia. Seja bem-vinda, obrigado por prestigiar o nosso canal. Todos estão inseridos na lagoa, muito que concreto. O Oscar é o pioneiro em trabalhar plasticamente concreto, dar forma ao concreto. E rádio ou viagens
Piracicabana, beleza. Seja bem-vindo aí também, pessoal das viagens aí. Vamos acompanhar aqui a nossa live. Nosso passeio cheio de gente aqui atrás de mim. Passa a polícia, passa a guarda municipal, pessoal correndo, praticando caminhada, bike. Daqui a pouco chega meu colega aqui, vai falar um pouquinho sobre os esportes que serão praticados. Se eu não terminar, depois na hora que ele falar um pouquinho, eu volto na parte histórica, tá bom? Então, muito pano de vidro, aquelas paredes de vidro para trazer luz natural, essa coisa lá do tempo da colônia, que é tudo a luz através de barras de velas. Então, por isso, muitas janelas nas casas setencentistas dos 1700, oitocentistas dos 1800. Então, o Oscar também puxa isso um pouquinho do lado colonial para cá, estilo colonial, né? Muito pano de vidro. Isso também para quê? Porque à noite, por exemplo, na casa de baile, principalmente no cassino que funcionava à noite, aos fins de semana, todo o prédio era refletido, e é ainda, né? Continua sendo refletido na lagoa. Então tudo tinha um porquê, um motivo. Nada não é só estético, né? Tudo tem que ter uma função para aquilo ali, principalmente na cabeça da maioria dos arquitetos, né? Tem que ter função. Por isso que é bom contratar um profissional, alguém formado na área, para fazer alguma coisa que você queira, seja ela qual for. Né? Por exemplo, quer turismo, contrata uma agência, quer passear, contrata um guia de turismo. Opa. Nossa Senhora, só um minutinho. Na rua o problema é esse, né? Pode ser barulho, chegar pessoas, tá atrapalhando um pouquinho, né? Mas quem sabe faz ao vivo aí, bicho. Olha o Faustão aqui, passou um caminhão e um ônibus, encontrou no meio da curva, que o museu fica numa curva. Então desculpa aí, gente, de vez em quando vai atrapalhar, mas na rua é isso aí, acontece essas coisas também. Beleza? Enquanto meu colega não chega, eu vou continuar falando aqui sobre a parte histórica aqui da Pampulha. Então eu moro aqui pertinho, então é um prazer enorme morar nesse lugar, um sítio da Unesco 2016, os prédios que eu comentei agora, que eu ainda continuarei falando, então vale muito a pena. Então lá o antigo cassino funcionou de 1942, finalizando ali, que a inauguração foi um pouquinho depois, né, que tinha que esperar agendamento de todo mundo, né, dos políticos, principalmente por causa do Getúlio, e funcionou até 46, quando veio a proibição nacional de cassinos no país. Então aquilo ali foi um baque aqui para a região, né, o fechamento do cassino em 46. A casa de baile também dependia, entre aspas, do fluxo de pessoas lá, também fechou em 48. Então ali no cassino era frequentado pela elite belo-horizontina, o pessoal vinha lá no centro com aqueles carros maravilhosos, os homens vestidos com smoke, as mulheres com os melhores vestidos, aí guia de turismo, bom dia Helder, seja bem-vindo, entra aí no bonde aí da história. Então eles iam com as roupas mais chiques, então ali além dos jogos, que era feito no mezanino, tinha a parte do salão, ali a parte social, a parte do salão, onde tinha música, tinha a parte de dança e tinha restaurante também. Então era um local multiuso, por exemplo, os homens ficavam fazendo alguma atividade, jogando, as mulheres ali no encontro social, bebendo, comendo, iam jantar todo mundo, curtindo ali à noite e tal, então era muito prazeroso. Então isso era para elite, hein? Então no acervo do museu que ele guarda, o museu desde 1957, ainda guarda a roleta, que era de madeira, que eu já vi ela, as bolas que ficavam girando a roleta, fichas, tem muita coisa dessa época do cassino ainda que faz parte hoje em dia do acervo do museu. Que é um museu itinerante, muitas amostras, tem as amostras do próprio museu e tem as amostras itinerantes, as exposições que acontecem durante um ano lá no museu, que está em restauro nesse momento, né? Então a Unesco ela colocou vários condicionantes aqui para ter o título. Uma delas é restauro de todos os prédios, que isso está acontecendo aos poucos, né? A imagem Iemanjá já foi restaurada, a casa de baile, a igrejinha ficou vários anos fechado, agora lá o antigo cassino, e assim vai progressivamente. Depois eles podem também fazer um outro restauro aqui, nesse daqui que está ao meu fundo, que é o Museu Casa Kubitschek. Então lá eles usaram o que eles podiam de usar de mais chique, de mais legal, de mais sofisticado que tinha na época. Por exemplo, envolver as colunas de concreto com folhas de aço inox.
que imagina naquela época esse tipo de material. Também no guarda-corpo, no corrimão, também ali tudo envolvido com folhas de aço inox. Tem uma parede gigante, coberta de espelhos rosados belgas. Linda demais, dá acesso aos banheiros, área administrativa, que era um antigo restaurante. O anexo, o pessoal, os funcionários ficavam ali para dar apoio, para servir a elite belo-horizontina. Ali nós temos granito português no chão, nós temos placas ali na lateral, subindo a rampa para acessar o mezanino ali de ônix argentino translúcido. É muito bonito, é lindo demais. Ali a fachada, a inspiração, a fachada é toda retilínea, né? Toda reta. Ali a inspiração no grande arquiteto projetista Le Corbusier, amigo de Oscar. Tiveram alguns projetos juntos, ó, tá vindo meu colega ali. Vai lá, Eduardo, e volta para me te filmar aí que dá tempo de eu virar. Ele vai virar ali, ele vai vindo, eu vou filmando ele, ele vai chegar e vai conversar com a gente sobre os esportes. Então, para poder fechar lá, peroba do campo, madeiramento lá de cobertura e de fechamento de paredes lá dentro do cassino é muito bonito. A azulejaria portuguesa, que remonta aos portugueses, né? Ela é paulista, mas as feições portuguesas, né? Que remontam ao colonial. Então ela é muito bonita, vale a pena. Eu vou virar aqui, ó. Agora vai virar a tela. Eu vou filmar o Eduardo chegando, meu colega guia de turismo, e ele vai parar e vai falar um pouquinho pra gente dos esportes que podem ser praticados aqui. Igual aqui tem muita gente, viu? Praticando esporte aqui e lota. Mas no final de semana o pessoal tá bloqueando a guarda municipal por causa do decreto do prefeito, por causa da incidência, o aumento de casos de Covid, né? Complicado. Mas lá não tem Carrara não, é o ônix argentino, viu, Marcos? Tô virando, então tá vindo meu colega lá, o Eduardo. Aí tá chegando ali com aquela bandana no rosto ali para se proteger. Também tô morando aqui na região. Aí, Eduardo. Ei, seja bem-vindo aí, participar da nossa live aí. Bom dia. Aí, todo mundo aí, galera. Meu colega aqui, guia de turismo também, nacional, regional. Ele é natural lá da cidade de Ouro Preto. Então tá morando aqui na região da Pampulha. Também então pratica esporte aqui direto. Tem uma galera junto com ele que pratica esse esporte aqui, que é bike, speed, que tá vendo? Roda e pneu bem fininho. E esse daqui é ótimo para andar em asfalto. Os caras fazem umas travessias, andam 100 km aí num dia aí, ó. Galera da pesada. Então ele vai falar um pouquinho sobre os esportes, o ciclismo, como é que é, quanto tempo a maioria do pessoal demora, né? Cada um não vai demorar para percorrer a lagoa 18 km um tempo, né? Depende da sua bicicleta, depende da sua disposição. Tem gente que dá 2, 3, 4, 5, até 6 voltas aqui. Depende da galera. Para falar um pouquinho como é que é caminhar e como é que é correr aqui na Pampulha, sua experiência, beleza? Vamos escutar um pouquinho o Eduardo. Vai lá, Eduardo. Bom, pessoal, primeiramente bom dia a todos aí. Bom dia aí ao pessoal aí aos companheiros aí do blog mineiro aí, né? Como a gente está nessa fase aí de pandemia aí, a primeira coisa que eu vou falar com vocês, né? Os guias vão estar todos mascarados, mas a primeira coisa que vocês têm que ver é a credencial do guia, pessoal. Vamos dar valor a isso aqui, ó. Guia de turismo é a única profissão no turismo que é regulamentada. Eu não poderia deixar de falar isso aqui e colocar minha credencial. Isso aí, ó. Né? Aí. Profissionalismo e ética acima de tudo. É isso aí. Esse é o nosso lema. Vocês desculpem aí, eu vou ficar sem minha bandana aqui, porque eu tô sem microfone, né? E é bom para vocês escutarem melhor, porque o vento atrapalha. Pode ir falando, Eduardo. Mas falar um pouquinho de bicicleta, sem falar de turismo não tem jeito, né, pessoal? Então hoje, aí depois da pandemia toda aí, desse movimento que o mundo está tendo, né? Eu acredito que a gente precisa de reinventar as coisas. Então a sugestão hoje, né, é a gente fazer um cicloturismo, né? Aqui na lagoa aqui eu pedalo como esporte, né? Mas muitas pessoas vêm aqui para fazer o cicloturismo. Inclusive aqui na orla da lagoa tem várias casas que alugam bicicletas, né? Então é legal você vir fazer um passeio aqui, né? E se tiver um tempinho, né? Hoje como as opções vão ser mais ao ar livre,
né? Eu acredito que a gente colocar agora no roteiro dos nossos clientes aqui um passeio de bicicleta aqui na Lagoa seria o ideal. O triciclo, né? Bom para família, criança. Tem várias bicicletas, né? Tem o triciclo, tem o quadriciclo, tem a bicicleta em si, né? E você consegue alugar aqui para fazer um passeio, né? Fora, né, a diversidade que a gente tem aqui, né? Minas tem um mar de montanhas, né? Então hoje eu pedalo aqui no Speed aqui na Lagoa, mas eu também tenho uma outra bicicleta que o Ricardo é nosso companheiro aí, que é o mountain bike, que é a modalidade de bicicleta de montanha, né? O nome já diz, mountain, né? Então o legal, né, é a gente aliar o trabalho, a saúde e o esporte, né, a diversão. Então fica a dica aí, né, quem tiver disposição. Eu, por exemplo, ontem fiz 100 km aqui na Lagoa, aqui foram 5 voltas e meia, né, então é bem legal, né, e depois que a gente acostuma, acabou, vira vício, né, é igual turismo. Turismo, a gente fala que quem trabalha com turismo é uma cachaça, né, e bicicleta também vira vício. Então fica aí a dica, né, para quando vier a Minas Gerais, né, procurar, né, eu acredito que o Ricardo, né, tenha falado alguma coisa com vocês aí a respeito de passeios ecológicos aqui no nosso entorno, mas aqui em Belo Horizonte também a gente tem bastante opções aí para... Fala de pedalar dentro da UFMG, dia de semana. E aí a gente, como a gente pedala aqui na modalidade Speed, que é essa bicicleta mais leve, mas também dia de semana tem a mata da UFMG aqui próximo aqui da gente aqui, né? E a gente sempre faz um pedal lá que é bem legal. A volta lá tem em torno de 8 km mais ou menos, né? Aqui a volta da Lagoa dá 18 km. Eu, por exemplo, eu gasto em torno de 35 minutos, mas isso aí vai muito do ritmo. Se a gente for fazer um passeio, né, a gente sempre vai parando, né, para aqui na casa Juscelino Kubitschek, para lá no Museu de Artes, né, não sei se o Ricardo mostrou o Museu de Artes daqui, está um pouquinho distante, mas dá para ver, né. Então, quando a gente tem um propósito do cicloturismo, a gente vai parando e vai fazendo algumas explanações aqui a respeito da Pampulha, né? Mas lá na UFMG já é pauleira, já é quebradeira, né? Lá é sobe e desce morro, né? Bem legal também, bem adrenalina, né? Então vale a pena aí fazer esse passeio, beleza? Ó o Eduardo aí, ó o outro Eduardo aí, também pedala, lá de Itabira. Valeu, Eduardo, obrigado aí. Isso aí, pessoal, um abraço. Valeu, gente. Aí, Eduardo, aí a participação dele. Entrou o outro Eduardo também, que é lá de Itabira, também pedala bastante. Aí, ó, vem pra cá pra gente fazer a UFMG. Valeu, Eduardo, tudo de bom pra você. Vamos continuar aqui na Pampulha. Vamos virar aqui pra casa Kubitschek. Vou falar um pouquinho dela. Quantas horas, Eduardo? 8 e... Olha aí que até ficar de olho no horário. 8h30. 8h30? Ainda tem bastante tempo, ainda tem mais meia horinha aí. Eduardo, acompanha a gente aí, vamos aí filmar aqui, ó, o Jardim do Roberto Burle Marx. Essa casa aqui é de 1943, ela foi concebida por Oscar Niemeyer, o projeto é dele, Amando do Nonô, então Juscelino Kubitschek. Casa de veraneio, casa de veranear, casa de passar final de semana. Isso é que era o objetivo dessa casa. Olha essas palmeiras maravilhosas, centenárias. O que estava na cabeça do Juscelino? Ele tinha que desenvolver aqui a região, ele tinha que incentivar as pessoas a comprarem lotes, a vir para cá, ou passar o final de semana, e depois virar um bairro mesmo para poder morar no futuro, né? A intenção dele era essa. Bom, aí ele pede o Oscar para fazer a casa para ele, para a família Kubitschek, para eles poderem vir, curtir. Porque lembra que eu falei com vocês no começo, que aqui é longe, lá do centro, então era uma viagem, vir pra cá, estrada de chão, bababá. Era como que a gente fala ir pra roça. Aí vir pra Pampulha, naquela época, década de 30, 40, era ir pra roça. Que era longe, demorado, estrada de terra. Imagina quando chovia, que beleza que era. Então bem complicado. Agora o sol, ele tá vindo de lado, de trás da lagoa, e tá jogando em cima da casa. Então por isso que eu gosto de vir pra cá bem cedinho. Tânia, seja bem-vinda, obrigado.
Então bem na casa dele, ó. Essa casa, ela quebra paradigmas, né? Enquanto o telhado colonial, tudo 2 ou no máximo 4 águas, jogando tudo para fora, o Oscar vem com esse telhado em forma de V, ou telhado de forma de asas de borboleta, jogando as 2 águas para o centro e não para as laterais, né? Essa concepção aí de paus, esses paus roliços, esse madeiramento todo aí na fachada superior, também é para dar esse clima de casa de campo e tudo, e a parte inferior, toda essa fachada de vidro, esse pano de vidros ali, ó, para levar luminosidade para aquela área ali, aquela primeira área. Acho que dá para vocês verem uma coluna marrom bem aqui na frente, essa primeira janela que está aberta, que ali é a divisão para as outras salas, sala de estar, sala de jantar. Então tem essa divisão ali, que ficavam poltronas, e dali, antigamente, o pessoal conseguia ver a lagoa com mais profundidade, as árvores eram bem mais baixas, conseguia se ver lá no cassino. Então eu ficava, toda vez que eu tô ali, eu ficava imaginando eles ali, ele, a Sara e tal, olhando ali, porque dali dá para ver o cassino lá do outro lado. Depois eu vou virar o celular, vocês vão ver. Então dá para ver, então com a luz lá no cassino, dá até para ver o movimento. Esse dia eu ficar olhando, contando um relógio ali, a hora que dava mais movimento para poder ir pro cassino. Então tem esse caminho sinuoso de pedras aqui, todos os jardins, com plantas brasileiras, né? O Roberto veio também trazendo toda essa novidade que o Brasil, através do seu paisagismo, de não ficar copiando os europeus principalmente, mas trazer uma coisa nova, uma coisa nossa, né? Dar valor ao que é nosso, que a gente vê dar mais valor que é nosso. Bom, à direita tem um banquinhozinho ali, estão vendo ali, ó, com o mosaico, ali é para sentar, para contemplar, que ali tem um pequeno lago em formato ameboide. Tá vendo? Tem até uma bananeira d'água ali, ó. Ali tem um lagozinho. Então ali tem um caminhozinho. O pessoal senta, os turistas hoje em dia, fica ali contemplando, admirando, escutando a natureza, que é bem gostoso no início da manhã, no final da tarde. Você sentar aqui, que é um local muito tranquilo, adoro morar aqui. Tudo aqui para os fundos chama bairro Bandeirantes. É um dos melhores bairros para morar em Belo Horizonte. É bairro de gente que tem dinheiro. Ó as aves lá em cima, ó. Tá vendo? As maritacas, vocês são maritacas, tá escutando? Muito legal, né? Um grupo bem grande, né? Tem tucanos, tem arara, já escutei, eu já vi passando lá da porta lá de casa arara, gritando. Então à esquerda ali, nós temos aquela porta com abertura lateral, não puxando, de correr. Então a maioria das portas e janelas dessa casa são de correr, pra você poder aproveitar melhor o espaço. Então ali, aquele ali tem uma profundidade muito boa. Aquilo ali vai até lá no fundo, legal, cabe aproximadamente uns 2 carros daquela época, que eram carros grandes e largos. Ali você conhece a Pampulha Velha, o Arraial de Santo Antônio da Pampulha Velha, porque ali tem muitas fotos, tem a planta com a divisão dos lotes aqui naquela época, tem fotos da construção do aeroporto, daqui da região sem nenhuma construção, tudo só terra, assim, mais nada. É bem interessante. Tem a foto também do estouro da barragem, em 1954, que inundou todo o aeroporto, destruiu muita coisa lá para baixo, que a represa ela é viva, a água não é parada. Então ela está em constante movimentação. Os córregos e as nascentes, os sujeitos se abastecem. Lá na barragem tem um vertedouro, vira o Córrego Pampulha, depois vai dar no Rio das Velhas, São Francisco e Oceano. Tá escutando? As aves aqui em cima indo de uma palmeira para outra. Então ali a gente sempre começa o tour por ali, porque ali você consegue visualizar melhor como é que era o arraial. Tem a fazenda do seu Manuel, Dona Ana, tem o arraial mesmo, com a capelinha, as construções, a população, procissão de Nossa Senhora das Graças, passando hoje onde está a lateral da Avenida Abrão Caran, que é o FMG, e assim vai. Bom, aí depois a gente sobe uma rampa e a gente entra ali naquela área externa ali, entre os salões e a entrada propriamente dita. Ali no canto, ó, tem a plantação ali à esquerda, não dá para ver, mas ali tem um trabalho, eu vou jogar mais aqui para a direita, talvez dê para ver. Ali tem um trabalho em azulejo de Alfredo Volpi. Acho que, não sei se vocês vão conseguir ver. Tá lá à esquerda, lá no cantinho lá, ó. Aí, ó. Eu vou jogar mais um pouquinho de zoom. Aí, ó, acho que agora dá para vocês verem.
Olha lá, ó. Tá vendo um painel, uns azulejos? Tem um contorno, uma moldura em marrom clarinho e um painel, são azulejos. Olha o trabalho de Alfredo Volpi, muito conceituado, respeitado artista da oficina, ateliê chamado Oze Arte. Então é bem interessante o trabalho. Essa casa ficou com a família Kubitschek até 1951, depois ela foi vendida para a família Guerra, seu Gilbert Guerra e dona Juraci Guerra, os dois também diamantinenses, da mesma cidade, o Juscelino. Ele era amigo particular e assessor do Juscelino, então tinha uma amizade muito grande com ele. Então eles fizeram uma negociação tipo assim, de muito amigo, né? Na venda aqui da casa. Imagina como é que foi, que isso não tem registro, como é que foi feito, quanto que foi, quanto que pagou, essas coisas assim, esse tipo de detalhe. E a fachada vocês estão vendo ali em mosaico branco e amarelinho, tudo na fachada da casa, é bem bonitinho. Ela é muito bonita. Então, o Juscelino veio aqui esse final de semana e depois que ele assumiu o governo, né, do estado, ele também vinha, mas aí a frequência foi bem menor. Então, quem mais aproveitou dessa casa mesmo foi a família Guerra. Então, tem várias intervenções de alguns móveis feitos pela dona Juraci, muitas fotos. Então todos os cômodos tem fotos de como era utilizado aquele cômodo originalmente pela família Guerra. Então é bem interessante. Os móveis são todos pé palito, com cores bem vivas. Então era o que era moda naquela época. Nessa época também os móveis estavam em alta, né? Os designers e tal, e muito bonito o mobiliário da casa. Só tem uma cadeira e uma mesinha, uma cadeira de urologista, né, de médico, que o Juscelino formado no FMG e depois fez doutorado lá na França, urologista, que ele utilizou. O resto é tudo da família Guerra. Tem paredes com tijolos de vidro originais, todos os quartos que são ali à esquerda. Tá vendo? À esquerda tem aquelas janelas lá no cantinho, lá no superior. Ali é um mezanino. Ali a sala de música, tem vários, na parede da esquerda tem vários quadros, são vinis de música originais, então sempre está escutando a musiquinha, passa no corredor, dá acesso aos quartos. São 3 quartos, todos com suíte, todo o aparelhamento do banheiro é inglês, tá tudo lá, o piso sextavado também, tudo original, as andarelas, tudo de época. E tem uma que tem passarela para uma pequena varandazinha, tudo porta de correr, e a suíte maravilhosa, bem grande, com todo o conjunto de cama, guarda-roupa, tudo original, todo o conjunto, com closet bem grande mesmo, uma banheira assim, parece apartamento hoje dessas empresas aí. Então, e essa parte ficava bem separada da parte social da casa, então o pessoal ficava bem isolado, bem tranquilo ali, curtindo um pouco de mais de tranquilidade, enquanto o pessoal na parte social, a parte de serviço também, os funcionários ficavam mais isolados, que a parte aos fundos, onde é que tinha cozinha, lavandeirinha, o quarto para eles, onde é que eles ficavam. Mais à direita, tá vendo? No fundo lá do corredor, lá no fundo dá para ver uma treliça em azul. Dá para ver pouquinho, ó, à direita, lá no fundo uma treliça em azul. Ali também a parte também pertence à casa. Ali tem um muro de cogobós, são cerâmica amarela, tá bem na parte inferior, dá para ver só uma linhazinha amarela, que é os cogobós. Ali é a parte de piscina, tem um paisagismo muito bonito, muitas plantas frutíferas, tipo jabuticaba, bananeira, tem uma vegetação que lembra mais a vegetação lá da Serra do Espinhaço, que remonta a Diamantina, que é tudo pedra de canga. Ei, seja bem-vindo. Pri Linhares, seja bem-vindo aí, bom dia, acompanha com a gente aí. Então uma casa, o lote em formato de declive, então aquela palmeira que está aqui no centro, aqui no nosso meio, lá no fundo, ali que mais ou menos que delimita o lote. Então tem essa área da piscina, que hoje em dia é um jardim aquático, e tinha as dependências, banheiros e alguns quartos que o pessoal utilizava como anexo, para não ficar descendo aqui embaixo, para ir nos quartos, então levava tudo lá para cima. Então eu ficava lá, passava o dia inteiro. Então todo turista, quando visita a casa, tem acesso a esses locais. Então é uma casa que vale muito a pena visitar, principalmente para os arquitetos, pessoal que trabalha com decoração e tudo, mas história, escolas, vale muito a pena visitar esse local. Fica pertinho da igrejinha, pessoal que vem de carro, por exemplo, você pode deixar o carro ali perto do Parque Guanabara, que tem lugar para estacionar.
faz a igrejinha e vem para cá andando, tá? Dá mais ou menos uns 700 metros, depois volta andando, curtindo, tirando fotos, vendo a casa brutalista que tem ali na frente, a casa toda de concretos com um mirante. Nossa, é bonito pra caramba, observatório, muito legal. Bom, então nós vamos fechar aqui a casa e vamos virar ali para a lagoa para me mostrar só o cassino, a igrejinha e a gente chegar ali no mirante com a escultura deles, da Vânia. Ali tá o Eduardo, tá me esperando. Esperar a galera aqui, muito ciclista aqui acompanhando aqui, curtindo, fazendo um pedal aqui. Então tem o pessoal de speed que acelera mais e tem o pessoal que curte mais, só dar uma voltinha e tal. Tem gente que tá a trabalho, estudando. Então morar aqui é um privilégio. Então nós vamos vir aqui um pouquinho aqui para frente, que eu vou pegar a igrejinha e o Parque Guanabara, dá para ver a roda gigante e a torre. Dá para ver um Mineirão. Então a igrejinha tá ali no fundo. Nesse momento ela ainda está fechada para visita, tanto ela como o Museu Casa Kubitschek. Então a gente vê ela frente para a lagoa e não frente para a rua. Por quê? Porque antes e depois de uma missa, de um casamento, o que é? Fica todo mundo ali na porta da igreja, no adro, que é a parte de fora de uma igreja, na frente dela. Então fica ali aquele contato social ali da população, né? Então o que ele queria? Que as pessoas ficassem mais reservadas e que elas admirassem a lagoa, que é muito bonito. E hoje está lindo, o céu está muito limpo. Olha, aí aqui tá bom, que tá tampando um pouquinho do sol. Lá do outro lado, lá na nossa reta, tá o Antigo Cassino. Aqui na nossa frente, que agora tá o iate, que era o clube. Então nós vamos continuar aqui na igrejinha. Então a igrejinha é muito bonita, ali é o marco, é o divisor de águas entre o ângulo curvo e o reto, né? Nós temos as parábolas, aqueles tetos que já vão descendo encurvados, que vão já formando as paredes em formato de arco, que são muito bonitos, que você trabalha plasticamente, esconde alguns tirantes e evita colocar coluna. Todo aquele acabamento em volta do arco e da torre e da marquise, também é outro diferencial aí, outra exclusividade do Oscar de época. Tudo ali está com quartzito, que é uma pedra. A torre sineira fora do corpo da igreja, então, chamado de campanário, na lateral tudo treliça de madeira, e o sino está lá em cima e toca com a cordinha. Então tem aquela marquise também, que ela sai ali da torre e vai descendo um pouquinho inclinada e vai acompanhando ali uma lateral ali da frente da igreja, do frontispício ali da igreja. A parte de cima, em azul, são os brises, solés, ou brise, ou quebra-sol para nós aqui. E o pano de vidro, que é a parte parte inferior, que é da entrada principal da igreja, onde tem do ladinho esquerdo, você vê um negocinho ali mais branco, ali é a parede de batistério. Ali são azulejos brancos originais pintados à mão por Cândido Portinari. Ali também teve auxílio de altos balcão também, mas na parte inferior, lá do outro lado, no painel do outro lado, que mostra cenas alusivas à vida de São Francisco de Assis. Quando melhorar as coisas, eu vou para lá e faço um vídeo dela, interno e externo, para a galera. Deixa reabrir a igreja para mostrar os diferenciais. O último restauro foi bem profundo, as placas de dilatação, aquela parte onde é que está as pastilhas, a cobertura dela todinha. Ela é toda de mosaicos, de pastilha, que foi colocado uma a uma. Ali nós temos um trabalho abstrato, que é de Paulo Werneck. Esse cara é o pioneiro de trazer essa técnica para o Brasil, então ele é muito respeitado também. Então, dos dois lados, nas duas paredes, nós temos esse trabalho do Paulo. À direita, também aquelas outras duas, a entrada da sacristia, e do outro lado tem uma capelinha pro Santíssimo. Muito bonita, muito singela e tal. Nos fundos, à direita, a gente vê um pouquinho de alguns brinquedos do Parque Guanabara. Tem a esquerda e tem a roda gigante, que é muito bonita, com luz neon à noite, e mais à direita ali, uma torre. Uma torre que tem ali. É tipo o que tem no Beto Carreiro, no Hop Hari. Você senta num banco, tem vários bancos, né? Cada lateral, você sobe até lá em cima tem uma coroa, tá vendo, em verde clarinho. Ali também tem luz neon, então à noite, de madrugada, você virou referência, dá pra ver de longe aqui agora, Skyfall. E depois você passa ali alguns segundos, começa a se arrepender do que tá fazendo ali em cima, né? Mas o caminho é um só, para baixo.
Então despenca lá de cima, em queda livre, alguns segundos de tensão. Você nem grita, que seu maxilar trava. Bom, vamos focar um pouquinho mais à esquerda. Lá no fundo, lá, nós temos a Serra do Curral, a denominação local do Complexo do Espinhaço, que é a única cordilheira que nós temos no nosso país. Ontem eu estava vendo a live aí do Bernardo do Espinhaço, um cara aí que faz várias músicas, o cara está compondo músicas temáticas para os nossos parques estaduais. Então eu estava com os gestores dos parques que nós temos aqui, Limoeiro, Bitipoca, Rio Doce, só o Rio Preto que não foi, que o Tonhão é meio complicado, o gestor lá. Ele é mais bicho do mato, mas foi bem legal. Estão falando do Espinhaço, que é o nome da minha empresa. Então, ó, pulou um peixe aqui na lagoa aqui agora, ó, do meu lado, ó. Pena que não deu para filmar, estava mais aqui à esquerda, acabou de pular. Tem uma avezinha aqui, ó, pretinha aqui com a cabecinha vermelha, estão vendo ali, ó, mais à direita, bem na rasinha ali, ó. Então a vida aqui é muito interessante, muitos indivíduos, muitas espécies que compõem aqui a lagoa. Então a Serra do Espinhaço, o complexo, que é a única cordilheira que nós temos no nosso país, começa lá em Ouro Branco e vai acabar lá na Chapada Diamantina, lá na Bahia, um lugar que chama Xique-Xique. Então, 1.000 quilômetros, reserva da biosfera pela Unesco, 2005, vários locais, muita água, muitas trilhas, a Transpinhaço, que agora essa trilha de alta distância, de vários dias você caminhando ali, travessias, né, de longa distância. Tipo, você vai do Parque do Rio Preto até o Parque do Itambé, lá para cima de Diamantina, 50 quilômetros, vários dias caminhando. Você tem lá Lapinha Tabuleiro, e tem muita coisa para caminhar aqui em Minas. Isso está sendo feito, está sendo aprimorado e está sendo estruturado melhor para os caminhantes. Já tem site, tem Instagram, então vocês podem aproveitar. Do lado esquerdo nós temos o Mineirão, estádio Governador Magalhães Pinto, de 1965. Ele é patrimônio estadual, aquela casca, então aquilo ali não foi jogado no chão, no restauro para a Copa das Confederações e Copa do Mundo. Foi todo revitalizado. E em cima tem placas fotovoltaicas, não dá para ver aqui, mas placas brancas que captam a luz solar e captam toda a água que cai dos céus através das chuvas. Então eles têm uma reserva de água muito grande e captação de energia que sobra ao suficiente para eles doarem para o UFMG, que fica ali do lado, mais à esquerda. Então ele já ganhou vários prêmios internacionais de autossustentabilidade, o estádio. Tem a visita ao museu, que é bem rica, muito legal, imperdível. 1 hora de visitação, vale a pena. Visitando o museu e visitando todas as dependências do estádio. Do lado esquerdo dá para ver só alguns pontinhos, alguns contornos ali dos arcos, que é o Mineirinho. É um ginásio poliesportivo de 1985, todo fechado, capacidade para 25 mil pessoas, onde acontece a feirinha. Feirinha quinta-feira à noite e aos domingos durante o dia. Feira de artesanato, comida, bebida, música ao vivo, essas coisas assim. Também vale a pena visitar o Mineirinho. Tem encontro de evangélicos, show do Roberto Carlos. Aí tinha uma etapa do rodeio de Barretos, rodeio indoor que eles promovem, jogos da Seleção Brasileira de Vôlei, dentre outros eventos que acontecem lá durante o ano, que é um local que você pode alugar, caso você queira. Então mais um pouquinho aqui, o Yacht Club, que fica aqui na nossa frente. Tá um pouquinho mais sombreado, só essa parte da esquerda. A parte da direita é uma construção pós, que é a Unesco e o IFAM, então eles estão brigando aí com o clube, que ele foi privatizado na década de 60, que eles querem tirar, que eles configuram a construção básica e tal, e outras coisas, né? Então está tudo na justiça aí. Dá para ver um pouquinho mais à esquerda, nem dá para ver um pouquinho o prédio principal, que ali são algumas quadras, piscinas, e o prédio também em formato de asa de borboleta. Dá para ver daqui os brises, que estão mais ou menos branco, prata ali no meio da vegetação. Dá para ver dos dois lados, esquerda e direita, você consegue ver 2 andares, na parte de baixo os serviços e na parte de cima os salões. Tem 2 painéis, 2 murais, um do Cândido Portinari e um do Roberto Burlemax. Que muita gente não sabe, o Roberto também era pintor, além de paisagista, e dentre outras coisas que ele fazia. É um multiprofissional. E agora, clareou um pouquinho mais, mas o sol está batendo bem lá, ó, lá na reta do lado esquerdo, do outro lado da lagoa, com a vegetação ali, o antigo cassino, o Palácio de Cristal, hoje em dia o MAP,
Museu de Arte da Pampulha, desde 1957. Só o hotel que não foi para frente, o hotel que seria um pouco mais à esquerda, só ficou nas fundações. E onde hoje está, onde seria o campo de golfe, hoje está instalado o zoológico da cidade. Mas o escritório principal, a construção do Oscar, um pouquinho desconfigurada, precisando de um restauro muito forte, de época ainda mantém ela. Orquidário, dromedário, jardim japonês, aquário de água doce, que remonta o Rio São Francisco, e onde estão os únicos 3 gorilas nascidos em cativeiro da América Latina, que você pode ver a família reunida por volta de 10 horas da manhã, quando eles recebem a primeira alimentação do dia. E lá no fundo, não sei se vocês conseguem ver, lá no fundão, depois do antigo cassino, dá para ver a barragem, os carros passando lá. Então, muito gostoso. Tomara que aí eles estão passando processo de despoluição a lagoa. Possivelmente ela está em obra nesse momento, estão desassoreando ela, mas lá para trás o parque ecológico também é um parque legal de visitar, somente as crianças. Nessa época está ventando, soltar pipa, papagaio, então vale a pena ir para aquele lado. Então eles estão despoluindo. Então ela é um processo lento, de muitos anos, até ela atingir uma profundidade mais interessante, um calado melhor, para eles liberarem esportes náuticos como era naquela época. Remo, a vela, dentre outros esportes. Hoje em dia pode ser caiaque, stand-up paddle, também vale a pena colocar aqui. Vamos ver. Isso é umas coisas mais para o futuro. Vamos andar um pouquinho e vamos a gente poder fechar a nossa live, nosso encontro de hoje aqui no Mirante Bandeirantes. O Eduardo está me esperando e o trem demora. Tomara que não dê nenhum problema com relação ao horário. Quantas horas, Eduardo? Faltam acho que 5 minutinhos. Então vou acelerar, gente. Então aqui, ó, as casas para alugar de festas, igual essa daqui à esquerda, parece uma sede de uma fazenda, você pode alugar para fazer um casamento ao ar livre. Isso tinha demais antes da Covid, viu? Vamos ver como é que vai voltar isso. Porque aqui aos sábados a maioria das casas estão todas alugadas para casamento ao ar livre. Aqui nós temos esse mirante, Bandeirantes. Aqui nós temos as esculturas da Vânia em bronze, que mostra aqui a idealização da Pampulha. Está um pouquinho suja por causa dos animais, né, da defecando aí, mas porque está tudo fechado. No final de semana o pessoal nem está deixando acessar. Então nós temos aqui o Oscar Niemeyer ali no fundo, com a mãozinha na placa, que representa o mapa. Do lado direito o Roberto Burle-Marx de óculos, o Juscelino apontando e olhando para cima, tipo assim, vislumbrando. E ele sonhando ali com aquele projeto que estava só na cabeça dele, mostrando para eles. E aqui o Cândido Portinari. Vocês perceberam ali no rosto da fisionomia, o Cândido bem novinho, né? Aqui, ele é o que menos viveu da turma, né? 1903, 1962. Porque ele, na década de 40, ele deixou um acervo muito grande. Então, na década de 40, as tintas tinham muito tóxico, por exemplo, muito chumbo. Então, ele ali compondo as suas obras e tudo, pintando, mexendo com os tubos de tinta ali, sujando as mãos e tal, acabava respirando, não tinha jeito. Ele adquiriu uma doença pulmonar e veio a falecer. Ele é de Brodowski, interior de São Paulo, perto de Ribeirão Preto. Então está com óculos ali, e esse pequeno painel representa um azulejo. Roberto Burle-Marx, 1907, 1994, Juscelino, 1902, 1976, Oscar Niemeyer, 1907, 2012, foi o que mais viveu, esse viveu. Você fumando cigarrinho, mãozinha meio trêmula, fazendo os riscos e croquis. Então aqui é um local também que vale a pena parar aqui para você poder tirar fotos. Esses locais antigamente, esses daqui são construções antigas da época. Por exemplo, tá vendo as escadinhas? Então o pessoal acessava aqui de barco. Aqui foi todo restaurado, eles colocaram também um monóculo que eles tiraram agora por causa da Covid, mas deve voltar depois que as coisas melhoraram um pouquinho. Se eu não me engano, são 3 aqui, só aqui na lagoa, para poder curtir o visual aqui da mesma. Então aqui, famílias de capivaras, tem jacaré, tem lontra, que eu já vi, a mãe com os filhotes, várias aves, pássaros, inúmero. A fauna aqui na lagoa é muito rica. Na lagoa tem peixe.
Mas nesse momento é proibido pescar. O pessoal pesca e tal, a prefeitura fecha um pouco os olhos, mas segundo eles é proibido.